Gideão, a voz que chamou um homem escondido. Primeira parte. O tempo em que o medo era lei. Antes da nossa história, deixe sua curtida, se inscreva e compartilhe esse vídeo. Israel não vivia sob leis escritas, mas sob leis silenciosas. A primeira era simples: não chame atenção. A segunda era cruel: quem ousa esperar, sofre. As crianças aprendiam cedo a se calar quando ouviam passos estranhos. As mulheres guardavam grãos em potes enterrados, marcando o local com pedras que apenas elas reconheciam. Os homens caminhavam sempre olhando para o chão, não por humildade, mas por cansaço. Gideão cresceu nesse mundo. Seu pai, Joás, era um homem cansado demais para lutar. Não porque fosse mau, mas porque havia aprendido que resistir custava caro. O altar de Baal, erguido no centro da propriedade, era menos um ato de fé e mais um acordo silencioso com o medo. É assim que sobrevivemos, dizia Joás. Não provoque forças maiores que você. Gideão ouviu isso tantas vezes que passou a acreditar que prudência e covardia eram a mesma coisa. Segunda parte. O lagar e o chamado. O lagar ficava afastado, escondido entre pedras e arbustos. Ali Gideão trabalhava quando o dia ainda estava claro, mas os caminhos já não eram seguros. O trigo caía no chão com um som seco. Cada grão parecia precioso demais para ser perdido. Se hoje for tudo o que temos, pensava. Foi então que sentiu algo diferente. Não ouviu passos, não ouviu voz primeiro. Sentiu presença. O Senhor é contigo, homem valente. Gideão levantou o rosto devagar, como quem espera encontrar ironia no mundo. Homem valente? Disse, quase rindo. Se o Senhor está conosco, por que vivemos escondidos? O homem sob o carvalho não respondeu de imediato. Observava Gideão como quem vê algo que ainda não existe. Vai nessa tua força. Que força? Retrucou Gideão, agora com a voz embargada. Eu me escondo para sobreviver. Eu estarei contigo. Aquelas palavras não vieram com promessas de segurança, vieram com responsabilidade. Naquele instante, Gideão entendeu algo assustador. Se Deus estava falando, ignorar não seria mais uma opção. Terceira parte. A noite do altar. Durante todo o dia seguinte, Gideão tentou agir normalmente. Falou pouco, comeu menos, evitou olhar para o altar de Baal. Quando a noite caiu, o peso em seu peito ficou insuportável. Se eu não fizer nada, pensava, nunca saberei. Reuniu alguns servos. Não perguntem, apenas confiem. E se morrermos? Perguntou um deles. Gideão respirou fundo. Então morreremos fazendo a coisa certa. O altar caiu com dificuldade. Cada golpe parecia uma traição ao medo que o havia protegido por anos. Quando terminou, Gideão caiu de joelhos, não em vitória, em exaustão. Ao amanhecer, a vila estava em fúria. Matem-no! Mas Joás, olhando para o altar destruído, sentiu algo despertar. Se Baal é Deus, que se defenda sozinho. Naquele dia, algo mudou não apenas em Gideão, mas em toda a casa. Quarta parte. Os sinais de um coração frágil. Quando o chamado à guerra veio, Gideão tremeu. Senhor, orava à noite, se és tu, confirma. E Deus confirmou. O velo molhado, o chão seco, depois o contrário. Deus não se irritou, porque fé e informação ainda precisa de cuidado. Gideão não estava testando Deus, estava aprendendo a confiar. Quinta parte. Quando o exército some. 32.000 homens se reuniram. Pela primeira vez, Gideão sentiu algo próximo de segurança. Então, Deus falou: é gente demais. Senhor, Gideão quase suplicou. Eles são muitos. Quem tiver medo pode ir. O som das pessoas indo embora ecoou como derrota.
22.000 partiram. Ainda é demais. No rio, restaram 300. Gideão olhou para eles e sentiu o peso da responsabilidade esmagá-lo. Se falharmos, será culpa minha. Naquela noite, Gideão caminhou entre os homens. Não venceremos com força, disse, mas com obediência. Cada homem recebeu uma trombeta, um vaso, uma tocha. É só isso? Perguntou um jovem. É tudo o que Deus pediu. Quando os vasos se quebraram, o som ecoou como trovão. Luz, confusão, gritos. Pelo Senhor e por Gideão. O inimigo fugiu em pânico. A vitória não veio com glória humana, veio com espanto. 7ª parte. Depois da guerra. Queriam coroá-lo rei. Não, disse Gideão, o Senhor governa. Mas Gideão sabia, a maior batalha não foi contra os midianitas, foi contra a voz interna que dizia, você não é suficiente. Moral final. Quando Deus chama quem não se acha capaz. A história de Gideão destrói uma ideia perigosa que atravessa gerações, a de que Deus usa pessoas confiantes, fortes e prontas. Gideão não era forte, não era confiante, não era admirado, não era respeitado. Ele era alguém que se escondia. E é justamente aí que mora a moral mais profunda dessa história. Deus não chama pessoas pelo que aparentam ser, mas pelo que podem se tornar quando caminham com Ele. Gideão não foi chamado porque tinha coragem, foi chamado porque mesmo com medo, ouviu. Não foi escolhido porque confiava em si mesmo, mas porque começou a confiar em Deus passo a passo. A moral central é esta: Deus não espera que você vença o medo para obedecer. Ele espera que você obedeça, mesmo com medo. A coragem bíblica não nasce da ausência de insegurança, mas da presença constante de Deus no meio dela. Gideão nos mostra que fé não é certeza absoluta, obediência não é ausência de dúvidas, chamado não é sinônimo de preparo imediato. Deus começa a escrever histórias grandes em corações pequenos que dizem apenas, eu não sei como, mas estou aqui. Reflexão final. Para nossos dias, para quem se esconde. Hoje vivemos em uma geração muito parecida com a de Gideão, não por falta de recursos, mas por excesso de medo. Medo de errar, medo de falhar, medo de não ser suficiente, medo do julgamento, medo de tentar e confirmar as próprias inseguranças. Os lagares de hoje não são de pedra e barro, mas de silêncio interior. São rotinas que nos escondem, distrações que anestesiam, comparações que paralisam, expectativas que esmagam. Muitas pessoas vivem trabalhando escondidas, sonhando escondidas, crendo escondidas. E Deus continua chamando, não com gritos, não com pressa, mas com uma voz firme que diz, o Senhor é contigo. Mesmo quando tudo dentro de você grita o contrário. Gideão nos ensina que o processo de Deus é lento, paciente e profundamente humano. Deus não apressou Gideão, não o humilhou por pedir sinais, não o rejeitou por tremer. Deus caminhou com ele. E talvez essa seja a reflexão mais necessária para nossos dias. Deus não está frustrado com a sua fragilidade, Ele está presente nela. Vivemos em um mundo que exige performance, resultados rápidos, confiança inabalável. Mas Deus trabalha de outro jeito. Ele começa no escondido, no imperfeito, no cansado, e transforma pessoas comuns em testemunhos vivos de que a força verdadeira não nasce do ego, mas da dependência. Se você hoje se sente pequeno demais, fraco demais, atrasado demais, lembre-se de Gideão. Deus não pediu que ele acreditasse em si mesmo, pediu apenas que desse o próximo passo. E talvez seja isso que Deus esteja pedindo de você agora. Não um salto, não uma certeza absoluta, apenas um passo fora do esconderijo.
porque quando Deus diz, eu estarei contigo, isso não elimina o medo, mas garante que você não caminhará sozinho. E isso, em qualquer época da história, é mais do que suficiente.